Uma boa tarde aos queridos irmãos e irmãs aqui presentes. Senta aqui. Tanto nós, os encarnados, como também os desencarnados, com certeza em maior número. Partindo para a finalização de mais um ano, vencendo assim um quarto deste nosso século. É que agradecemos a Deus, a fonte criadora, aquele que foi e sempre será o nosso caminho, a verdade, a vida, Jesus, o Rabi Messias da Galileia, a nossa querida Mãe Maior, de todo o nosso sistema solar, Maria Rosa Mística de Nazaré, aos nossos mentores individuais, a cúpula aqui do Centelha de Luz, na cidade de Jandira, enfim, que possamos com mais um tema atrelado ao Novo Testamento do Cristo, como também a terceira revelação, a codificação kardeciana, possamos assim buscar, sairmos, quem sabe, um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos. Eis o grande desafio de cada um de nós, seres encarnados atualmente no planeta Terra. E o tema que eu gostaria de trabalhar com os queridos irmãos e irmãs, nós o extraímos de uma das obras da codificação kardeciana, sim. Escolhemos a terceira. Obra essa que normalmente nós mais gostamos de trabalhar nas casas espíritas, pois trazem temáticas que nós podemos fazer com que nós as desenvolvamos. Aprendamos na casa espírita, mas principalmente as desenvolvamos no nosso dia a dia, com os nossos familiares, com as pessoas estranhas, como também com as pessoas no ambiente profissional, enfim, nas obras sociais, nas instituições religiosas, que é a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Essa publicada a partir de janeiro de 1864, e o capítulo está logo ali, próximo, na verdade, do término desta obra, que é o capítulo 27. Lembrando que essa obra ela compõe-se de 28 capítulos, sendo o 28º uma coletânea de preces das mais diversas para o nosso entendimento. Nesse capítulo 27, nós iremos trabalhar com o item 23, a qual nós temos intitulado como Ventura da Prece. E será que nós, queridos irmãos e irmãs, atualmente sabemos o que realmente é a prece? Será que a prece ela é apenas então somente algo que nós possamos ler, compreender, replicar, verbalizar e assim fazer com que nós mantenhamos-nos junto a ela? Ou ela pode ser um pouco mais ampla, como, por exemplo, interiorizar as palavras que ali estão contidas em um ou mais ensinamentos e assim nós conversarmos nossa intimidade no anonimato com o nosso Pai Maior, com Deus, com a fonte criadora. Acreditamos que sim, esse é o meio mais eficaz de nós estarmos, seja pedindo, agradecendo, louvando, que é o tríplice aspecto da prece ao nosso Pai Maior. Vamos ver o que os queridos amigos têm a nos dizer, tanto o codificador da doutrina dos Espíritos, a qual nós o conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec, nobre francês Hippolyte Léon de Lizard Rivail, como também os amigos espirituais que o auxiliaram dentro dessa oportunidade, dessa materialização da codificação lá nos idos de 18 de abril de 1857. Então vejamos o que os amigos podem fazer com que nós busquemos com compreensão e assim, quem sabe, saímos um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos. Já no início nós temos um dos queridos irmãos que não só trabalharam nessa obra, mas também na primeira, da codificação, o Livro dos Espíritos, a qual nós o conhecemos por Santo Agostinho, irmão esse, a qual inclusive assinou o prolegômenos da primeira obra, junto com outros espíritos da falange do Espírito da Verdade, onde ele vem nos trazer ali, praticamente 3 anos antes da publicação desta obra, a seguinte informação: as nossas consciências. Vem dizer ele: vinde todos vós que desejais crer, acreditar, sentir e habilitar-se a empreender em prol dos seus semelhantes. Acorrem os espíritos celestes, nunca tiveram longe de nós jamais, e vêm anunciar-vos grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos distribuir os seus benefícios.
É importante, vejamos que, como disse há pouco, estamos findando um ano de 2025. Tenho certeza absoluta que nas diversas temáticas, nos cursos que a casa aqui oferta-nos semanalmente, diversos temas foram apresentados pelos expositores, os facilitadores ou palestrantes, nomenclaturas que normalmente nós as conhecemos. E assim, volta e outra, de forma direta ou indireta, nós ouvimos falar sobre a transição planetária. O final de estágio ao qual o nosso orbe está passando atualmente, que é o de provas e expiações, segundo nível de estágio evolutivo de qualquer orbe em qualquer canto deste universo. Assim, compreendemos que nós somos esses pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados, que é o número que os irmãos espirituais atualizam nos que existem na carne e no osso reencarnados, tendo diversas oportunidades, outras reencarnatórias pretéritas, e que na atualidade nós somos a somatória das mazelas que nós empreendemos no pretérito, como também das benesses, das boas ações que ficam impregnadas em nosso espírito imortal, ligadas ao nosso corpo semi-material, corpo esse que nós conhecemos como perispírito. Assim, se cá estamos encarnados nesse momento difícil da humanidade, é porque algo nós temos a empreender em prol de nós mesmos, como também do meio dos nossos semelhantes. Não é à toa que Santo Agostinho aqui está nos afirmando, não é uma questão, um ponto de interrogação, mas sim uma afirmativa de que os irmãos espirituais a todo tempo estão buscando nos ajudar no campo intuitivo. Mas como nós estamos lidando com esse campo? Estamos nos reequilibrando? Estamos prestando atenção no que nós assistimos, ouvimos, compartilhamos ao meio, o que nós estamos inclusive lendo, se estamos lendo, estudando algo? Concordam comigo que se assim buscarmos, ainda que em menor ou mediano ou maior grau, empreender em nossas vidas, mais receptivos estaremos com esse campo da quarta dimensão, a qual nós conhecemos como mundo espiritual ou erraticidade? Sim, é um esforço diário, dificílimo, diga-se de passagem. Porque o que o mundo nos despeja? Despeja tentações, mentiras, enganações e outras mais, situações que fazem com que as pessoas mais busquem o campo material da satisfação efêmera, fugidia, transitória e passageira, do que os valores espirituais, que são os morais, que levaremos para a nossa eternidade e usufruiremos deles aonde quer que nós estejamos, em campo reencarnatório. Então vamos interiorizar agora esse ensinamento desse querido irmão, e não duvidemos que não só esses espíritos de escola de luz estão buscando na humanidade auxiliar-nos, como também os nossos mentores individuais. É imprescindível que jamais duvidemos disso. Inclusive, quando nós estamos desdobrados nas madrugadas, nos 7 dias da semana, de 6 a 8 horas, que é o tempo ao qual nós repousamos com o corpo físico para que ele recomponha as energias e encare um novo desafio encarnatório no dia seguinte. Assim, nesse mundo espiritual, estaremos com as nossas afinidades no pretérito, no presente de ambas. Quem de nós aqui não quer dizer para si mesmo: ah, como eu gostaria daqui a algumas horas, quando o corpo físico repousar, e ir para o mundo espiritual? E o quê? Trabalhar, estudar, ser útil ao meio, para que quando eu tiver que voltar no dia seguinte, eu esteja mais equilibrado, mais protegido e mais cônscio da minha obrigação reencarnatória frente ao meio. É um exercício, como eu disse, não é fácil, mas temos que buscar se queremos ascender junto com o campo físico do nosso planeta para o terceiro nível de estágio evolutivo que há de concretizar-se nesse orbe, sim. Ainda que demora um pouco, que é o mundo de regeneração. Informam-nos os amigos espirituais, como por exemplo aquele que muito trabalhou com Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda, que esses queridos irmãos mais evoluídos, inclusive lá da constelação das Pleiades, aqui já estão aportando por meio da encarnação desde a década de 70. Divaldo, em um vídeo do YouTube, inclusive, afirma que já teve com alguns poucos deles já reencarnados, e dá para ver a diferença no campo da moral, no campo do intelecto. E bem-aventurados são os que saibam assim aprender o que eles, em experiência,
maior tem a nos trazer para que caminhemos com as nossas pedras, porque eles não podem fazer por nós, tampouco os nossos mentores individuais, muito menos Deus, a fonte criadora. Ambos podem sim nos ajudar, auxiliar-nos, intuir-nos, mas não jamais fazer por nós, senão não caminharíamos para rumo à eternidade, a nossa evolução. Se soubéssemos a fé que o coração pode produzir, levando o espírito ao arrependimento de seus erros e também à oração. Quantas vezes a gente escuta definições sobre a palavra fé? A fé em adquirir algo que possa ser benéfico à nossa existência corporal. A fé em dias melhores para que atinjamos novos patamares evolutivos em outros órgãos. A fé de que mantenhamos em saúde física, como também saúde psíquica, e tantos outros mais pontos que nós poderíamos aqui trazer sobre essa oportunidade de expansão de consciência atrelada à fé. E esse coração, a qual agora Allan Kardec nos convida a uma reflexão: será que é só o coração material? Ou é um coração espiritual, também transcendentes àquelas aptidões que nós adquirimos de milênios e milênios atrás, que podem agora eclodir-se como centelha divina. Mas precisamos assim nos esforçar, precisamos entender que sim, há de ser um produto de cada um de nós, no nosso dia a dia, esforços de manhã, à tarde, à noite, escorregando em alguns momentos sim, mas acertando em outros. E o tema do capítulo 27 e 23, Ventura da Prece, vem nos dar esse sustentáculo, esse alicerce. Refletamos, peçamos perdão para nós mesmos, o auto-perdão, como para os nossos mentores individuais, como para com Deus, e reergamos, reconstruamos, que esse é o objetivo existencial de cada um de nós neste momento. Não duvidemos disso, queridos irmãos e irmãs. Lembra que eu falei logo no início de uma das obras também da codificação kardeciana, a primeira, que é o Livro dos Espíritos? Será que essa obra tem algo que vem ao encontro do tema que nós estamos trabalhando no capítulo 27, item 23? Sim. Entendemos que a pergunta 658, a qual Kardec questiona aos Espíritos, sim, está atrelada a essa temática. Então vamos ver qual é o questionamento desse querido irmão. Ele vem questionar: a prece é agradável a Deus? A prece decorada? A prece sentida? Com muitas pessoas ao nosso redor, ou ela entre quatro paredes, no anonimato, assim que ninguém enxergue, apenas nós e o nosso Pai Celestial, respondem os Espíritos. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. Então significa que nós não nos enganamos quando estamos buscando ser fiéis à proposta que estamos levando ao nosso Pai maior. Porém, existe um lado oposto, que é a dúvida. É você acreditar que tudo que você esteja fazendo que não está sendo benéfico a ti mesmo, como também a outrem, vai fazer com que ninguém esteja enxergando, mas se enxerga. Existe uma multidão, já dizia o Espírito André Luiz, que trabalhava com Chico Xavier, uma multidão de irmãos espirituais que acompanham o que nós pensamos, o que nós concretizamos, o que nós deixamos de fazer. É um desafio nós estarmos reencarnados atualmente. Continua os Espíritos dizendo: a prece do coração é preferível à que podes ver, a que nós podemos ou possamos estudar, por mais belo aqui venha a ser, se a eles mais com os lábios do que com o pensamento. Quem de nós aqui, que seja uma vez nessa nossa existência, já não pensou da seguinte forma: poxa, eu estou com um problema, por exemplo, eu tenho úlcera e gastrite, eu tenho pedra no rim desde os 14 anos, vou fazer 45 agora em 2026. Poxa, se Deus sabe que eu tenho esse problema, os meus mentores também, eu estou me esforçando para tal, em manter equilíbrio, por que eu não recebo a cura? Eu estou transferindo algo que compete a mim desenvolver, porque foi eu que construí no passado. O plano de MV, a colheita é obrigatória. Responderemos sentido por sentido de nossos atos e pensamentos. É o que nos vem agora ao convite desse feixe, dessa resposta atrelada a essa questão 658.
tudo que nós construímos no passado cabe a nós agora, desenvolvermos, concluirmos com mais assertividade, dificilmente em sua integralidade, mas divisando no futuro, quando voltarmos para o mundo espiritual, dizermos a nós mesmos: esforcei-me para tal, sei que muito mais poderia fazer, mas melhorzinho, acredito que eu esteja saindo desta encarnação em comparação às pretéritas. É o nosso objetivo e é o que nos faz aqui agora entender os Espíritos quando dizem que nós temos que sentir e enviar, reverberar ao meio os nossos sentimentos com os irmãos espirituais, porque isso não é decorativo, isso é o que está dentro, intrínseco dos nossos espíritos imortais, e isso é o que mais tem valor, é o que está nos afirmando aqui os irmãos espirituais. Então potencializemos essas situações que são acessíveis a cada um de nós em nosso dia a dia. E a pergunta é a seguinte: o que vem o irmão Allan Kardec questionar aos irmãos espirituais? Qual o caráter geral da prece? Então, de uma forma macro, ampla, qual é a objetividade maior dessa conversa com Deus? Respondem eles: a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer, que foi esse aspecto que eu também mencionei logo no início. Então sim, divisemos dias melhores. Entendamos como esses desafios individuais e coletivos que nós estamos passando, como lapidar de nossos espíritos imortais para que saímos melhores e voltando para o mundo espiritual quando nós assim tivermos que retornar. Não sabemos quando isso há de acontecer. Pode ser de uma hora para outra, mas como haveremos de sair, é o convite agora a essa reflexão dos irmãos espirituais. Devemos ter essa fortaleza de que a minha petição mental para com o meu Pai está chegando na sua integralidade. Mas se nós não recebermos aquilo que nós almejamos receber, independentemente do que estejamos pedindo, peticionando, é porque é melhor para nós no momento presente. Lá na frente, nós entenderemos isso, ainda que na maioria das vezes nós não entendamos. É a busca da expansão da consciência de que jamais nosso Pai Maior, por mais que nós tenhamos errado no pretérito, venha a empreender qualquer que seja situações que não venham a agregar em nossas evoluções espirituais. Muito pelo contrário, a fonte criadora é misericórdia sempre em todos os aspectos. Na sequência 660, questiona ainda Kardec: a prece torna o homem melhor. Será que a prece pode tornar o homem, a mulher, enfim, ambos os sexos, melhores em seus dia a dia? Sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança, acima de tudo, se torna mais forte às tentações do mal. E Deus envia bons espíritos para os assistir. É um socorro jamais recusado quando o pedimos com sinceridade. E esse mal, esses que muitas vezes nós os intitulamos de obsessores, que nada mais são que seres em ignorância, por ainda não terem despertado minimamente como estamos nós esforçando-nos para tal, sempre estarão atrevados conosco por meio do campo que? Energético. Se eu sou uma pessoa que tem determinados vícios, quem eu hei de atrair? Opostamente a isso, se eu sou uma pessoa assim muito aquém de minha evolução moral e intelectual, mas esforço-me por focar em algo que eu sei que vai ser benéfico a mim e a outrem, aos meus semelhantes, quem há de estar ao meu lado? Bloqueando assim o contato que poderia vir energeticamente negativo em desfavor dos meus empreendimentos de dia e de tarde e à noite. São os 2 lados da moeda. Sempre há de ser desafiante nós policiarmos para mantermos em vigilância total. Porque, como eu disse, o que nós dizemos são muitas as tentações do mundo, e ter uma fortaleza espiritual realmente é para poucos. Avaliemos ao longo dos séculos e milênios quantos que nos deram exemplo, mas em porcentagem, em menor medida, no maior grau,
em comparação aos seres encarnados até o momento. É uma minoria, mas que tem que acelerar-se, porque tudo o que nós fizermos refletir-se-á, reverberará em nosso favor ou em nosso desfavor, a depender da nossa vigilância ou da vigilância e do orai, conforme Cristo também nos disse. Não foi assim? Orai e vigiai. O emprego da reforma íntima são aptidões que nós temos que ou buscá-las e adquiri-las, ou até mesmo, se já as temos, potencializá-las. Porque espera-se mais de nós, os espíritas, os cristãos, os ativos na reforma íntima. Sim, e como o mundo espera mais de nós, de nossas atitudes no dia a dia. Volta ao Santo Agostinho dizendo: a prece é um orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões mundanas. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Giovanni de Pietro de Bernardo, na qual nós o conhecemos por Francisco de Assis, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, Papa João Paulo, Papa Francisco, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos mais que poderíamos citar, o próprio irmão Allan Kardec e tantos outros amigos e inimigos atrás, assim tiveram como alicerces em seus empreendimentos. Tiveram a fé fervorosa, a confiança de dias melhores, mas tenho certeza que eles tinham que ser as ferramentas dessa melhoria, ainda que o mundo ainda não tenha melhorado, como esperava-se que até hoje viesse a melhorar, pelas oportunidades que todos nós as obtivemos de reencarnações pretéritas. Mas não está perdido, muito pelo contrário, o bem está crescendo sim exponencialmente, ainda que mais as mídias divulguem no mal, porque é isso que dá retorno, recurso pecuniário para essas grandes mídias. Não nos preocupemos com o que os outros fazem ou deixam de fazer, e sim o que nós estamos buscando fazer, porque responderemos apenas e tão somente a nossa consciência quando voltarmos para onde? Para o mundo espiritual. É só o que semanalmente, pois trabalho em trabalhos mediúnicas de casas espíritas diferentes, é o que mais esses irmãos espirituais vêm nos afirmar. A consciência cobrando o que deveria ser feito, o que foi postergado, mas que cabia ser feito ali naquela oportunidade de vestimenta carnal, reencarnatória, e depois o que há de ser feito? Voltar ao eixo, pedir novas oportunidades e aguardá-las, de atrelar-se novamente a uma esfera física de um orbe. É assim que nós vamos evoluindo, e é assim que nós podemos entender agora deste slide a qual acabamos de passar. Continua Santo Agostinho dizendo: no acolhimento e na solidão encontrai-vos com Deus, e para vós o mistério se desfaz, porque ele se revela nas pequenas como nas grandes coisas, na paciência que nós temos que desenvolver e potencializá-las no nosso dia a dia. Ah, como são raros os que têm muita paciência. E é natural, não julguemos, está tudo certo. Disse Jesus: não julgueis para não serem julgados. Porque cada um está num grau evolutivo, moral e intelectual. Então, como nós podemos julgar a outra em si, nós mesmo não nos auto-julgamos e não empreendemos a tão esperada reforma íntima de uma forma mais assertiva, com atitudes em prol dos nossos semelhantes. Sim, a prece é o orvalho divino que destrói o calor das paixões. Ela é filha mais velha da fé, nos conduzindo pelo caminho que conduz ao nosso Pai, que isso reverbere sempre aos nossos espíritos imortais. Vamos trazer também uma passagem ali contida em Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18, que nos diz e nos convida à seguinte situação: vivamos sempre que alegres, nunca deixei de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Lembrem-se de que eu falei que, por mais que não atinjamos os objetivos materiais que nós queiramos atingir nessa atual encarnação, os desafios lapidarmos-ão em espírito para que tenhamos dias melhores para a nossa eternidade. Bem-aventurados são os que esforçam-se consciencialmente para ter essa certeza, porque assim estarão alicerçados. Sim, Deus quer o melhor para mim, para nós, para os meus mentores individuais, para mim e para nós. E cabe a mim, nesse impedimento,
não reclamar, não pestanejar, não reverberar ao meio negatividade que faça com que, em vez de contribuir, possa prejudicar a vida de pessoas que podem estar em situações piores a qual nós estejamos passando. E é só o que tem, só o que nós vemos nas ruas. Eis o desafio do cristão e do espírita para que coloque em prática em seu dia a dia. Sim, é um lembrete desse poderoso mecanismo que se constitui a prece, pois é a partir dela que cada um de nós pode se conectar com Deus, a qualquer hora do dia e em qualquer circunstância. A prece é a ajuda gratuita que todos nós podemos obter se a quisermos, se a conduzirmos e interiorizarmos em nosso espírito imortal e as colocarmos em prática. É a função do espírita, é a função do cristão. Mais fazer, mais progredir, mais ser exemplo aos que estejam em condições piores, a qual nós estejamos, com o alicerce da prece, dessa aventura da prece, nesse capítulo 27, item 23. Por isso, não importa a circunstância em que você se encontra, não importa. Por quê? Devemos orar com Jesus como Ele fez, quando aquele esteve nos seus aproximados 33 anos de vida em uma única encarnação, enquanto carregava a cruz até o seu Calvário. Ele seguia para morrer na terra, a morte do corpo físico jamais a espiritual, mas para viver a vida que eterna, a celestial, a espiritual, namorada de nosso Pai. E qual é a morada do nosso Pai, da fonte criadora, Deus, o universo? E qual é a felicidade desses espíritos de luz? Serem úteis aonde quer que Deus os coloque. E mesmo que Deus não peça que eles estejam em algum lugar, eles automaticamente já se inserem, porque eles sabem qual é o objetivo que o Pai quer das suas criaturas: o auxílio aos mais necessitados em qualquer canto deste universo. Sim, é através da prece que as aspirações divinas são trazidas até aquela hora, preenchendo o espírito com mais bela felicidade. Felicidade essa de cumprir a vontade daquele que tudo sabe, Deus. Sempre Deus que é o melhor para nós, jamais duvidemos disso. Quero trazer-vos também, queridos irmãos e irmãs, eu sempre gosto de trazer passagens das obras complementares que atrelem à codificação kardeciana e principalmente ao Novo Testamento do Cristo. Então, por que não trazer uma das obras que tanto nós a conhecemos, no Espírito André Luiz, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, Entre a Terra e o Céu, onde lá, esse querido irmão espiritual André Luiz vai nos dizer o seguinte, em um determinado trecho dessa obra, que a prece, qualquer que seja ela, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Olha que bacana! Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida, ou eleva-se ainda mais, ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a qual ela venha a se destinar. E o que os Espíritos nos afirmam há milênios e milênios, que o pensamento é a comunicação do universo. Então, a partir do momento que eu pensei, em milésimos de segundo, esse pensamento há de atingir qualquer canto deste universo. E como está sendo os nossos pensamentos? E realmente estamos empreendendo-os, principalmente nos locais que estão tendo guerra, fome, corrupção, mentira, adultérios de forma direta ou indireta, e outras mais mazelas que nós, humanidade, ainda suspeitamos, infelizmente, em nossos dias a dia. E agora, um trecho também de uma obra conhecidíssima, já pelo o querido irmão Humberto de Campos, a qual nós o conhecemos por irmão X, ainda pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, a obra essa intitulada Boa Nova. O que esse irmão pode nos trazer? Vem dizer que, por prece, devemos interpretar todo o ato de relação do homem com quem? Com seu Pai, com Deus, como expressão de agradecimento ou de rogativa de peticionarmos algo, em mais situações. A oração é sempre um esforço da criatura ante a providência divina, porque reconhecemos-nos como pequenos ainda e precisamos de algo superior para atender às nossas necessidades. Agora, na luz da oração, outra obra de Francisco Cândido Xavier, agora trazida pelo seu querido mentor Emmanuel, ele vai nos dizer no capítulo intitulado A Prece que
Não devemos olvidar que a permanência na Terra é uma simples viagem educativa do lapidar do nosso espírito imortal, de nossa alma, sem sombra de dúvida, no espaço onde no tempo, onde quer que estejamos. E não nos esqueçamos de que somente pela oração, pela conexão com o nosso Pai Maior, descobriremos a cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Há aqueles que fazem a vontade de Deus, como Jesus, os anjos, arcanjos, serafins, os cristos planetários, os diretrizes planetárias, os que cuidam de sistema solar, de galáxias. Um dia seremos, porque disse Jesus, vós sois deuses, vós podeis fazer tudo isso que eu fiz e muito mais. Apequenou-se para que nós em espírito engrandecêssemos em cada oportunidade reencarnatória. Eis ao qual o convite que nós recebemos do irmão espiritual Emmanuel. Vamos trazer um pouco mais ainda das obras complementares? Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, na obra intitulada A Queda e a Ascensão da Casa dos Benefícios, ele vai nos dizer ainda sobre a prece que compreende que se recebesseis o amparo requisitado em vossas preces, aquilo que nós peticionamos a Deus, deveis também distribuí-lo com todos que de vós se acercarem. Os nossos irmãos, desde o princípio inteligente que estagia lá no reino mineral até nós que estamos no reino nominal, sim, é o que nos afirmam Bezerra de Menezes. Carecentes de tudo o que se possa imaginar, tanto no campo físico, ou seja, na necessidade material de manter-se reencarnado, como no campo espiritual, na parte do intelecto, como também na parte moral, da caridade, da fraternidade, que ainda não venham a desenvolver e que cabe a nós ensinarmos como assim o façam para beneficiarem-se ao longo de sua caminhada evolutiva. Em gotas de luz, agora, pelo nobre Casimiro Cunha, ainda pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, vejamos o convite simples que ele nos faz. Caridade, gentileza, auxílio, calma e perdão são as preces mais sublimes, mais importantes no altar da nossa petição, ou seja, da nossa oração. Será que essas características são inerentes a nós seres reencarnados, como também a esses a qual nós não enxergamos com os olhos físicos da carne, ditos desencarnados irmãos espirituais? Sim. Então, reavaliemos todos esses pontos e vejamos a qual deles, um ou mais, precisemos nos melhorar. E aquele a qual citamos também há pouco, Giovanni de Pietro, de Bernardone, Francisco de Assis, em um trecho a qual nós o conhecemos daquela oração tão reverberada em nossos espíritos, que nós a acompanhamos em vários momentos de nossa vida. Vem Ele nos convidar para que sejamos, onde quer que estejamos, instrumento da paz no mundo, de nossos semelhantes e de todos que possam assim compartilhar conosco de experiências evolutivas. E feche esse bate-papo fraterno, queridos irmãos e irmãs, já agradecendo a presença de todos nós aqui presentes, nas duas dimensões da vida, o tríplice aspecto, a qual não são esses que se apresentam na foto, mas também os irmãos espirituais que nos auxiliam no nosso dia a dia, os nossos mentores e as cúpulas espirituais das casas espíritas, por exemplo. Não sei se todos os conhecem, mas apresento-vos da esquerda para a direita. Falamos em seu nome Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, ao seu lado Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, no centro de pé Jesus, com a sua luz eterna em seu coronário, distribuindo a toda a humanidade. Ao seu lado Maria Rosa Mística de Nazaré, ao seu lado ainda o nobre Allan Kardec, codificador da doutrina, e no centro, sentado naquela imagem que tanto o conhecemos, Francisco Cândido Xavier, convidando-nos para que sempre aperfeiçoemos no conhecimento. Disse Jesus: amai-vos, eis o primeiro mandamento, mas instruir-vos, eis o segundo. Tem que andar lado a lado, porque assim aceleraremos a nossa caminhada evolutiva. É a expansão de consciência. Mas também pedem eles para que atendemos ao autoconhecimento. Entre tantas características que poderíamos citar desse autoconhecimento, é de reconhecermos como um ser ainda muito aquém em evolução moral e intelectual. Reconhecendo isso e principalmente assumindo as mazelas que nós construímos no passado e que precisamos agora trabalhá-las da atual encarnação, nós iremos
de forma mais assertiva, vencendo-as, esforçando-nos para tal, auxiliando-nos e auxiliando os que estejam ao nosso redor, para que a posteriori, no futuro e em próximas encarnações, não precisemos reincidir nesses degraus evolutivos que cabia a cada um de nós as concluirmos no nosso dia a dia. E logicamente o feixe desses dois pontos, a prática do bem, da caridade, da fraternidade, que construirmos a seres melhores, porque preencheremos o nosso coração espiritual de alegria, de dever cumprido, de conexão com Deus, como ventura da prece. Eis o tema que nós trabalhamos hoje, capítulo 27, item 23, da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja, graças a Deus. Vou pedir agora para que o irmão possa fazer a vibração final e na sequência que possamos receber nos passes tudo o que nós mereçamos receber, e se não recebamos a integralidade da cura que aqui estamos buscando, saibamos que ela pode estar ali na frente com os nossos esforços de melhorarmos a cada dia que passa, e tudo que recebemos aqui na data de hoje poderemos utilizar da melhor forma possível em prol de nós mesmos e de nossos semelhantes. Que assim seja, graças a Deus. Até uma próxima oportunidade a cada um de nós.